Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Livro dos Números, capítulo 13. Yahvé falou a Moisés e disse: envia homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes. Conforme a ordem de Yahvé, Moisés os enviou do deserto de Farã. Estes homens eram, todos eles, chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafat, filho de Huri. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Da tribo de Benjamim, Falti, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, da tribo de Manassés, Gade, filho de Sussi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neptali, Naabe, filho de Vapsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Mequi. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Nun, o nome de Josué. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã. Subi ao Neguebe e em seguida escalai a montanha. Vede como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Como é a terra que ele habita, boa ou má. Como são as cidades por ele habitadas, campos ou fortalezas. Como é a terra, fértil ou estéril. Se tem matas ou não. Sede corajosos, trazei produtos da terra. Era a época das primeiras uvas. Subiram eles para explorar a terra, desde o deserto de Sim até Rob, a entrada de Emat. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde se achava Aimã, Sesai e Tomai, os Anassim. Hebron havia sido fundada 7 anos antes de Tanis, do Egito, e chegaram ao vale de Escol. Lá cortaram um ramo de oliveira com um cacho de uvas que levaram sobre uma vara transportada por 2 homens. Levaram também romãs e figos. Chamou-se este lugar de Vale de Escol por causa do cacho que lá cortaram os israelitas. Ao cabo de 40 dias, voltaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel no deserto de Farã, em Cádiz. Fizeram-lhes o seu relato, bem como toda a comunidade,
e mostraram-lhes os produtos da terra. Relataram-lhes o seguinte: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde mana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é numeroso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe. Os heteus, os amorreus e os jebuseus, a montanha. Os cananeus, a orla marítima e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Devemos marchar, disse-lhe, e conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isso. Os homens que o haviam acompanhado disseram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos israelitas a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os filhos de Enaque, descendência dos gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles, e assim também lhes parecíamos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja aqui que essa palavra é conhecida, né? Depois nós vamos continuar o estudo, mas para dizer que há duas formas de se ver algo, né? Essa exploração de Canaã com pessoas escolhidas, e aqui uma coisa importante, esse Oséias teve o nome mudado para Josué, isto é, Yahvé salva. Que nome bonito, né? Bem próximo de Yeshua, né? De Jesus, né? Josué, Israel salva, Yahvé salva. Então, Calebe, da tribo de Judá, e Oséias, ou Josué, da tribo de Efraim, filho de Num, é aquele que servia sempre Moisés, né? Desde criança, e era chamado de Josué por Moisés, mudou o nome, e que são os dois que vão levantar a voz para falar diferente. Mas isso a gente vai ver mais para frente, na sequência, né, desses textos. Mas veja, foram para explorar a terra. Por quê? Porque Deus falou para Moisés fazer isso. Manda o povo lá para ver. E Moisés falou, veja isso, veja se tem terra boa, quantas pessoas moram lá, como é que é a cidade, se é forte, se é fraca, se tem mato, se não tem, se a terra é fértil, não é, etc. Tragam frutos da terra. Vejam tudo lá e voltem. Eles viram. Só que a maioria ficou com medo. Falou, não, a gente não quer ir lá não, não quer enfrentar não, vamos lá não. Mas lá é a terra que Deus prometeu para ir. E Calebe, que foi à frente, disse, não, nós podemos, vamos conquistar essa terra. Mas é difícil quando um só, e aqui até então só um, levanta a voz para dizer, e contra todo o resto do povo que foi lá também, e disse, não dá. O que você faria? E aqui entra uma questão de fé e de ousadia em Deus muito importante para nós hoje. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, dentro da igreja, fora da igreja. Quando Deus nos pede algo que exige uma luta e fé, se você acredita, embora todo mundo fale o contrário, você precisa manter a sua palavra, manter a sua postura, manter a fé. Você segue em frente porque Deus falou para você que poderia, e na oração, na palavra de Deus, né, através de pessoas que realmente rezam, que estão com você, falou assim, olha, vai lá, pode empreender. Aí você vai e monta a sua empresa. Começa, aí no primeiro mês só paulada. Difícil de pagar, e essas coisas todas acontecendo. E aí começa as outras pessoas que foram com você, que estavam próximas a você, ajudaram a montar a tua empresa, e falaram assim, desiste, não dá não. Vamos embora, vamos acabar com isso. Isso é um sonho que eu não tenho.
futuro mais. Mas se você crê na palavra que te foi dada, estou dando um exemplo de empresários que podem estar passando por isso. Se você crê no Deus que te falou, vai que eu vou te sustentar. Embora todo mundo fale que não, você, pela fé, precisa abraçar o sim. Quando o Padre Jonas começou a Canção Nova, muita gente dizia, não vai dar certo. Você vai juntar e vai morar um ano com esse bando de jovens aí, não vai funcionar. E tinha gente ainda dizendo assim, ó, deixa daqui 9 meses para ver essas meninas grávidas. Falaram isso. Quando ele falou que ia sair da congregação salesiana, disseram, você é doido. Você está deixando a estabilidade para viver essa aventura. Porque, gente, não tinha ninguém que tinha feito isso no Brasil antes. E nem no mundo, ninguém conhecia. O Padre Jonas não conhecia, mas ele sentiu no coração esse desafio em Deus. Mas quem começou e foi até o fim. Graças a Deus. Hoje eu estou aqui porque ele acreditou. Fundador da comunidade Canção Nova. Luzia, o Eto, outros mais antigos, gente antiga como Isabel Guatura, como João Luiz, como Fatinha, o diácono Nelson Correia, gente das antigas. E mesmo amigos antigos, professor Felipe Aquino, Júlio Brebel, que hoje é da comunidade Canção Nova. Eu digo hoje não porque ele entrou agora, né? Já tem mais de 10 anos, mais de quase 20 anos de comunidade aí, mas não foi nos inícios, mas estava nos inícios fora da comunidade, ajudando também. Também o Nascimento, nomes que eu estou falando aqui que você nunca talvez vai saber quem são, como esses nomes da Bíblia, mas para dizer para você, existe uma fé e uma história que o homem de fé, a mulher de fé precisa abraçar. Precisa acreditar naquela inspiração e mesmo que comece pequeno, que enfrente dificuldades, muitas tribulações e tempestades, se você acreditar na palavra que Deus deu para você, você vencerá. Você vencerá. Vamos anotar no nosso diário? Temos aqui ordens de Deus. Primeira ordem de Deus, versículos 1 e 2. Anote aí, versículos 1 e 2. Você está vendo de vermelhinho aí, né? Depois, versículos 17 até o versículo 20. Ali onde está marcado, né? Produtos da terra. E depois, o versículo 30. Também ordem de Deus. Só essas ordens. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. É novo por aqui? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia toda. O método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. Coloca aqui a exploração de Canaã nos comentários. Assim eu sei que você chegou até aqui. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê um coração cheio de fé. Crê nas promessas de Deus, embora os outros não vejam, os outros não creiam, mas se Deus falou, se Deus assim disse, faça, e prometeu que daria o suporte, que estaria conosco, nós não temos por que voltar atrás. Vamos nos manter firmes. Custe o que custar, e o Senhor nos dará a vitória. Não será sem luta, não será sem dificuldades, mas nós venceremos por causa da palavra de Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.